Oi, gente, tô eu aqui de novo, ajeitar o cabelo. Mais um vídeo, mais uma correção do CA de História, tá? Eu tinha falado com vocês lá na primeira videoaula que esse vídeo seria picado, né, em 3 partes. Então, essa é a terceira parte, é a nossa última parte de correções. Na semana que vem vou aparecer aqui de novo. Nós já vamos iniciar matéria nova do segundo bimestre, tá? A tia Michelle até deixou um recado no grupo de vocês, avisando a respeito da apostila. Essa apostila vai começar a ser usada na segunda-feira, na próxima segunda, na semana que vem. Então, pede aos responsáveis que providenciem o material, porque nós já vamos começar com matéria nova, tá? Na semana que vem, na segunda-feira. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aí finalizar as correções da apostila de História a respeito da crise de 29. Faltou para a gente corrigir página 28. Queria que você pegasse seu material, tá? Corrigisse comigo e lembrando, vai sempre pausando se você precisar complementar ou corrigir alguma coisa. Nós temos então o número 6 para corrigir. É uma questão de VOF, ele não pediu para corrigir as falsas, graças a Deus. Vamos lá. Primeiro parênteses. Franklin Roosevelt sofreu pressão da oposição que comparou suas medidas governamentais com as do governo revolucionário russo. Sim, gente, essa opção é verdadeira. Eu até comentei com vocês sobre o New Deal no vídeo anterior, que foi a proposta colocada em prática pelo Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos na época. E o que dizia o New Deal? A intervenção do governo na economia, porque existia uma liberdade econômica, o governo não interferia, a crise de 29 apareceu, foi violenta, foi drástica para todo mundo, gente que era milionária amanheceu pobre sem nada. Então agora o Roosevelt entende que é necessário o governo interferir na economia para que eles consigam superar essa crise. Mas é claro, muita gente não viu isso com bons olhos porque achava que ele era controlador, que ele queria interferir em todos os setores da sociedade. Mas ele viu que naquele momento era o melhor a se fazer para poder superar a crise de 29. Então, o primeiro parêntese está verdadeiro, tá? Segundo, o New Deal injetou dinheiro na iniciativa privada, acreditando que o livre mercado sanaria a crise. Não, totalmente contrário. Não é o livre mercado, e sim a interferência do governo na economia, como eu acabei de falar com você agora. Então, o segundo parênteses está falso. Franklin Roosevelt foi apoiado pela maioria da população, porque ele defendia a ideia de que o Estado deveria intervir na economia. Verdadeiro. A maioria apoiou essa estratégia porque via que não tinha outra alternativa, era o melhor se fazer naquele momento. Só alguns grupos das classes mais conservadoras que foi contra essa iniciativa dele, mas a maioria sim foi a favor. Verdadeiro. Penúltimo. A política do New Deal foi inspirada na teoria da mão invisível de Adam Smith. Não sei se vocês lembram de Adam Smith, que escreveu o livro A Riqueza das Nações. Ele era a favor da não interferência do Estado na economia. Então, é uma ideologia totalmente contrária ao New Deal. Então, tá falso. Último parênteses. O governo estadunidense não fez uma política de obras públicas porque sofria pressão da oposição. Ele fez sim. Uma das outras estratégicas do New Deal foi investir em obras públicas. Por quê? Investindo em obra pública, ele geraria emprego. Então, essa pessoa passaria a ter um salário, automaticamente voltaria a comprar e o mercado ia se aquecer novamente. Olha a estratégia de Roosevelt, como que ele foi inteligente nesse sentido. Então, tá falsa também. Conferindo de cima para baixo, ficou VFVFF, tá bom? Último agora, número 7. Leia esse trecho do texto, ele colocou aí embaixo, e agora responda. Qual era o contexto histórico brasileiro no período anterior à queda da Bolsa de Valores de Nova York? Lembrando que nós estamos em plena produção de café. O setor cafeeiro brasileiro estava em grande expansão
Inclusive, Europa e Estados Unidos eram grandes compradores do nosso café. Quando acontece a crise de 29, o Brasil vai ser muito abalado com essa crise porque as exportações vão cair drasticamente. Estados Unidos, obviamente, vai parar de comprar o nosso café e a Europa também, porque a Europa também sentiu os efeitos da crise de 29 e também não vai comprar o nosso café. Então a crise de 29 foi sentida com muita força aqui no Brasil. Muitos cafeicultores faliram, quebraram, em momentos de desespero colocaram fogo nas suas plantações porque não valia a pena pagar alguém para colher o café, sendo que depois o café ficaria estocado porque não tinha para quem vender. Foi uma crise que realmente abalou a economia brasileira, tá? E a letra B, para a gente finalizar a correção de hoje, como a Grande Depressão afetou a economia cafeeira no Brasil. Acho que eu já falei, né? Devido a essa queda brusca nas vendas do café. Nossos maiores compradores, como eu já disse, eram Estados Unidos e Europa. Então, a crise de 29 vai abalar a economia brasileira nesse sentido. Claro que o governo brasileiro tentou algumas manobras de tentar sanar essa crise. Não sei se vocês lembram do convênio de Taubaté. Lembra? O governo compra o café que está sobrando, guarda, espera o mercado melhorar para depois soltar esse café no mercado. Acredito que você deve lembrar que eu expliquei isso para você. O governo tentou algumas estratégias, mas mesmo assim passava longe daquilo que os cafeicultores esperavam com a venda do café. Inclusive vai trazer até uma crise política para o Brasil, né? Lembra do rompimento do café com leite? É justamente por causa da crise de 29. Você percebe que uma coisa está totalmente interligada com a outra. Bom, finalizamos esse assunto. Se ficar alguma dúvida, me chama no privado que eu esclareço para você. Como eu já disse, na semana que vem vou aparecer aqui com videoaula de matéria nova do 2º bimestre, tá? Tô morrendo de saudade. Beijo, fica com Deus, até mais.